Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura e gravação da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 27 de outubro, segunda-feira, estamos aqui para gravar o dia de número 147. Tudo bem? São 10 horas da manhã, onde no Antigo Testamento iremos ler o livro de 2 Reis, capítulos 20, 21 e 22, e depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 21. Em breve estarei começando com a oração. E pegue a sua Bíblia, lembrando que a leitura é feita sem comentários e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Tudo bem? Logo mais começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por estar aqui diante da tua poderosa palavra. Em mais um dia, Senhor, estamos aqui perseverando na leitura bíblica em um ano. Hoje, Senhor, é o dia 147 de leitura. Estamos aqui, graças a Deus, porque o Senhor permitiu. Abençoa esta leitura, repreende toda interrupção humana ou espiritual, e que teu nome seja edificado, glorificado pela tua palavra nas nossas vidas, Senhor. Abençoa grandemente, dá um dia, Pai, de paz, e que possamos, Senhor, praticar a tua palavra, viver a tua palavra, e não ser somente leitores e ouvintes. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Segundo livro de Reis, capítulo 20, tem como subtítulo Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acaz. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu território. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias:
tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos agora aqui para o capítulo 21, tem como subtítulo A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, de 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, e que o Senhor tinha dito: Em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro. Instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais não farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que eles tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com seus ídolos, por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém, como quem limpa a escudela, a limpa e a vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. E mais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado, que pecou, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 19 tem como subtítulo: Amon é um mau rei e os seus servos o matam.
Versículo 19 diz: Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Mesulemete, filha de Arus, de Jotba. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, e serviu os ídolos a quem seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto ao mais dos atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E o sepultaram na sua sepultura no jardim de Uzá. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia. Vamos agora para o último capítulo de hoje. Segundo Reis, capítulo 22, tem como subtítulo Josias repara o templo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta, e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: Ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias e Aicão e Aquibor e Safã e Asaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel:
acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Aleluia, glória a Deus. Capítulos 20, 21 e 22. Leitura concluída, tudo bem? Vamos agora para o Novo Testamento, onde nós estamos lendo o livro de Lucas, e hoje iremos começar o capítulo 8. Está aqui, ó, Lucas, capítulo 8, tem como subtítulo As mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. Versículo 1 fala: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: Um semeador saiu a semear sua semente, e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, porque não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aleluia, glória a Deus, leitura tremenda.
dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos orar. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Queremos aqui te agradecer mais um dia de leitura, em que estamos aqui, meu Pai, engajados nesse projeto da leitura bíblica em um ano. Estamos perseverando, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que esta palavra de hoje, Senhor, brote no nosso coração e que possamos também divulgá-la para outras pessoas. Derruba, meu Pai, toda timidez, toda falta de ousadia e nos enche com teu espírito de sabedoria, para que possamos também falar do teu amor, dos teus planos, da tua vida para outras pessoas. Eu te oro, meu Pai, e te agradeço por tudo. Muito obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos, leitura concluída de hoje. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos aqui, pegando aqui o nosso plano de leitura, dia 147, segundo livro de Reis, do capítulo 20 ao 22. Foi a leitura do Antigo Testamento, depois pulamos para Lucas 8, do versículo 1 ao 21. Tudo bem? Hoje, segunda-feira, 27 de 10 de 2025. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui para gravar mais um dia. Tenham que o Senhor abençoe a cada um. Até mais.